O segredo que nenhum médico te conta é que a gravidez não precisa ser um bicho de 7 cabeças quando você tem as informações certas. Você acorda de manhã com o coração acelerado. Olha para a barriga ainda plana e sente um frio na espinha. Será que o que você comeu ontem fez mal? Será que aquele café da manhã simples pode ter prejudicado o desenvolvimento do seu bebê, sem você nem perceber? Essa sensação de estar andando em um campo minado, onde cada garfada parece uma decisão entre a vida e a morte, é mais comum do que você imagina. Você abre o celular e lê uma coisa, pergunta para sua mãe, e ela diz outra totalmente diferente. Escuta uma vizinha falar que você não pode comer tal fruta, e logo em seguida vê na internet que aquela mesma fruta é essencial. A confusão é tanta que você paralisa. O medo de fazer algo errado sem querer toma conta da sua mente e transforma um momento que deveria ser de alegria em um constante estado de alerta e ansiedade. Você sente o estômago embrulhar, não só pelas náuseas da gestação, mas pelo peso enorme de saber que uma vida depende exclusivamente das suas escolhas agora. Essa angústia toda acontece porque o seu corpo está passando por uma transformação química violenta e rápida. E a maioria das pessoas ao seu redor tenta te ajudar com conselhos antigos que não fazem mais sentido hoje em dia. Antigamente dizia-se que grávida tinha que comer por 2. Mas a ciência moderna mostra que isso é um mito perigoso que pode causar problemas sérios para você e para o bebê. O que realmente importa não é a quantidade de comida, mas a qualidade dos nutrientes que chegam até aquela célula minúscula que está se dividindo bilhões de vezes por segundo dentro de você. Pense no início da gravidez como a construção da fundação de uma casa. Se você usar tijolos fracos ou cimento de má qualidade nos primeiros dias, a casa pode até ficar em pé por um tempo, mas qualquer ventania forte no futuro pode derrubá-la. Da mesma forma, nos primeiros meses, o seu bebê está construindo o cérebro, o coração, a coluna e todos os órgãos vitais. Se faltar o material certo nessa hora, o corpo dele precisa se virar como pode. E é aí que surgem as preocupações que tiram o seu sono. O problema não é você ser uma mãe ruim ou descuidada. O problema é que você está recebendo informações contraditórias de todos os lados, e ninguém te explicou de forma simples e clara quais são os verdadeiros blocos de construção que o seu filho precisa agora. Muitas vezes, esse medo de errar vira uma espécie de vício em procurar informações, onde você lê tanto que acaba não sabendo mais em quem confiar. Você começa a cortar alimentos da sua dieta por medo, acha que não pode comer nada que tenha cor. Evita frutas porque ouviu dizer que tem muito açúcar, e acaba ficando fraca e desnutrida. Isso é uma autossabotagem, que acontece sem você perceber, guiada pelo pânico de causar algum dano. A verdade libertadora é que você não precisa seguir uma dieta restritiva e chata para ter uma gravidez saudável. Pelo contrário, pesquisas mostram que a variedade e a densidade de nutrientes são muito mais importantes do que proibições sem sentido. Existe um caminho claro, baseado em evidências científicas sólidas, que vai tirar esse peso das suas costas. Você não precisa adivinhar. Você só precisa conhecer os 5 grupos de alimentos que atuam como verdadeiros protetores do desenvolvimento do seu bebê, nesse estágio crítico. Quando você entende o porquê de cada um deles, o medo diminui e dá lugar à confiança. Você deixa de comer com culpa e passa a se alimentar com propósito, sabendo que cada garfada é um ato de amor e proteção. A primeira categoria de alimentos que você precisa conhecer são as folhas verdes escuras, como o espinafre, a couve e o brócolis. Muita gente diz que isso é bobagem, que basta tomar uma vitamina A. Mas os estudos indicam que o nutriente presente nessas folhas, chamado ácido fólico, funciona de uma maneira que os suplementos sozinhos nem sempre conseguem imitar perfeitamente. Imagine que o ácido fólico é como um capacete de proteção que cai sobre a cabeça do seu bebê, enquanto o sistema nervoso dele está se formando. Nos primeiros dias, o tubo neural, que vai virar a coluna e o cérebro, está se fechando. Se faltar esse nutriente, o fechamento pode não acontecer direito. As folhas verdes escuras oferecem esse nutriente de uma forma que o seu corpo absorve facilmente.
junto com outras vitaminas que trabalham em equipe. Claro, seu médico pode receitar um suplemento também, e você deve seguir essa orientação à risca. Mas incluir um prato bonito de folhas no seu almoço e jantar é uma estratégia poderosa que a natureza criou há milhões de anos. Não tenha medo de comer essas folhas bem lavadas. Elas são suas aliadas, não inimigas. O segundo grupo essencial são as proteínas magras e bem cozidas, como ovos, frango e peixes de água fria. Aqui existe um mito muito perigoso, que circula por aí dizendo que grávida não pode comer ovo ou que peixe faz mal por causa do mercúrio. A realidade é bem diferente. O seu bebê precisa de proteína para construir cada pedacinho de tecido, cada músculo e cada órgão. Pense na proteína como os operários da obra. Sem operários, a casa não sobe. O ovo, quando bem cozido, é uma fonte incrível de colina, um nutriente que muitas pessoas ignoram, mas que é fundamental para a memória e o aprendizado futuro da criança. Estudos mostram que mães que consomem colina adequada no início da gestação têm filhos com melhor desenvolvimento cognitivo. Quanto aos peixes, alguns tipos como o salmão são ricos em ômega 3, que é como o isolante térmico dos fios elétricos do cérebro do bebê, ajudando os neurônios a se comunicarem rápido e bem. O segredo está na escolha do peixe certo e no cozimento completo. Nunca coma nada cru ou mal passado, pois aí sim existe risco de bactérias. Mas comer esses alimentos bem preparados é seguro e altamente recomendado. Sempre converse com seu médico sobre quais peixes são melhores na sua região. Mas não corte as proteínas da sua vida por medo infundado. Chegamos ao terceiro ponto, que são as frutas cítricas e coloridas, como laranja, kiwi, morango e pimentão. Existe aquela história antiga de que fruta tem muito açúcar e engorda, ou faz o bebê crescer demais. Isso é uma meia-verdade que assusta muitas mães. O que acontece é que essas frutas são carregadas de vitamina C. E essa vitamina tem um trabalho duplo maravilhoso. Primeiro, ela ajuda o seu corpo a absorver o ferro de outros alimentos, combatendo a anemia que deixa você cansada e fraca. Segundo, ela é essencial para formar o colágeno, que é a cola que segura a pele, os ossos e os vasos sanguíneos do seu bebê juntos. Sem essa cola, a estrutura do corpo não se mantém firme. Imagine tentar construir uma casa sem cimento para unir os tijolos. Seria um desastre. As frutas fornecem esse cimento natural. Além disso, a água e as fibras presentes nelas ajudam a combater a prisão de ventre, que é um problema muito chato e comum no início da gravidez. Comer uma fruta de sobremesa ou como lanche não é um erro, é uma necessidade biológica. Apenas lave muito bem e, se preferir, descasque para garantir ainda mais segurança. Mas não deixe de consumir essa explosão de vitaminas. O quarto alimento crucial são as leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico. No Brasil, temos o hábito maravilhoso de comer feijão com arroz. E isso é uma combinação perfeita que a sabedoria popular acertou em cheio, mesmo antes da ciência explicar o motivo. O feijão é uma bomba de ferro e fibração. O ferro é o combustível que leva oxigênio para o cérebro do seu bebê. Se faltar ferro, o bebê pode ficar com menos oxigênio do que precisa para crescer forte. Muitas gestantes se sentem exaustas, com falta de ar e tontura, e acham que é normal da gravidez. Mas muitas vezes é apenas falta de ferro. O feijão ajuda a resolver isso de forma natural. A analogia aqui é pensar no ferro como o caminhão de entrega que leva suprimentos vitais para a obra. Se o caminhão quebra ou falta combustível, a obra para. Comer uma concha de feijão bem cozido todos os dias é uma estratégia simples e barata para garantir que esse transporte funcione perfeitamente. Lembre-se de que o feijão precisa estar muito bem cozido para evitar gases e facilitar a digestão, já que seu estômago estará mais sensível. E, novamente, confirme com seu profissional de saúde se você precisa de alguma suplementação extra de ferro, pois cada corpo é único.
Por fim, o quinto elemento indispensável são as gorduras boas, encontradas no abacate, nas nozes e nas sementes. Durante anos, disseram para as pessoas fugirem da gordura. Diziam que gordura entope artérias e faz mal. Mas no caso da gravidez, especialmente no início, a gordura certa é o material mais luxuoso e necessário que existe. O cérebro do seu bebê é formado majoritariamente por gordura. Se você não oferecer gorduras de qualidade, o corpo dele terá que usar materiais inferiores para construir a mente dele. Pense no abacate como um creme hidratante ultrapotente por dentro. Ele nutre as células e permite que elas se multipliquem com saúde. As nozes e sementes são como pequenas baterias de energia concentrada que sustentam você nos momentos de cansaço extremo. Elas não vão te fazer engordar de forma ruim se consumidas com equilíbrio. Elas vão nutrir. O medo de comer gordura vem de uma época em que não se sabia diferenciar a gordura ruim da gordura boa. Hoje sabemos que o abacate é um superalimento para gestantes. Amasse um pouco no pão integral ou coma de colher. Aproveite essa cremosidade que a natureza oferece. Isso vai te ajudar a ter mais disposição e vai garantir que o sistema nervoso do seu pequeno se desenvolva com excelência. Ao entender o papel de cada um desses 5 grupos, você percebe que a alimentação na gravidez não é sobre restrição e medo, mas sobre abundância e inteligência. Você não precisa seguir regras rígidas de pessoas que não entendem do assunto. Você precisa apenas focar em oferecer ao seu corpo os melhores materiais de construção. Quando você faz isso, o medo de fazer algo errado sem querer começa a desaparecer, porque você sabe que está agindo com base no que há de melhor na ciência atual. Claro, cada gravidez é única. Existem condições específicas, alergias ou históricos médicos que podem mudar algumas recomendações. Por isso é fundamental que você leve essas informações para o seu médico ou nutricionista. Pergunte a eles: doutor, como posso incluir mais desses alimentos na minha rotina, considerando o meu caso específico? Essa conversa vai te dar a segurança definitiva. Não tome decisões drásticas sozinha baseada apenas em vídeos ou textos. Use o conhecimento para fazer perguntas melhores e para participar ativamente do cuidado da sua saúde. Você é a guardiã do seu bebê. E agora você tem as ferramentas certas para exercer esse papel com confiança e tranquilidade. A informação é o seu maior escudo contra o medo. Quando você sabe o que está fazendo e por que está fazendo, a ansiedade diminui e a alegria de gerar uma vida assume o controle.